com vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer o Maui do filme da Moana. É aquele cara bem fortão. E para isso eu tô usando esse molde aqui maravilhoso da Divina Flor, tá bom? Então vou começar aqui pela cabeça, coloquei um pouquinho de massa. Essa bolinha que eu coloquei é meia bola de 20 milímetros, mas cabe aí uma bolinha maior, tá? Pode colocar de 25 que vai dar certo também. Como vocês podem ver, já sai aqui bem perfeitinho, só tô reforçando as marcações. E vou colocar esses olhinhos aqui castanho. Vocês podem colocar os olhinhos que vocês tiverem em casa, tá bom? Não precisa ser igual o meu, não. Tô só dando uma alisada aqui em volta. E eu sempre gosto de colocar os olhinhos assim, ó. O primeiro eu coloco só o cantinho e deixo pra apertar depois que eu boto o segundo. Porque se tiver que alterar, se ficar tortinho, dá pra mexer sem estragar muito, né? Vou apertar aqui um pouquinho e olha, já tá linda essa cabecinha, né? Essa bocona ficou muito legal. Vou fazer o corpinho agora. Peguei um pedacinho de massa. Eu sempre gosto de começar ali pelo pescoço, vou trazendo a massa, corto ela no meio. E aí vou colocando no pezinho, né, nas pernas. Eu gosto de apertar bem, como é uma parte mais profunda ali dos pezinhos, é bom você apertar bem pra massa ir até o finalzinho do molde, tá? Vou tirar aqui o excesso, mas eu deixo só um pouquinho de massa aqui pra fazer um bumbumzinho. Não precisa ser muita coisa, só um pouquinho mesmo. E aí vai da preferência de vocês, né? Se quiser deixar chapado atrás, pode deixar, mas se quiser deixar aí um bumbum, tá vendo? Deixei um bumbumzinho. Ó, já pode ver que tá bem soltinho e eu começo tirando aqui pelos pés. Vocês viram a facilidade que saiu do molde? É um molde muito incrível. Todos os moldes da Divina Flor são bem incríveis. Tô aproximando aí pra vocês verem esses dedinhos do pé que saíram muito perfeitinhos. Por isso que é bom vocês aprofundarem bastante a massa ali na parte do pezinho pra sair todos esses dedinhos, tá? Com o pincel modelador vou só tirando aqui essa rebarba que fica. E não tem muita correção para fazer, ele já sai bem perfeito do molde. Vou alongar aqui um pouquinho esse pescoço. E eu gosto de colocar um palito, mas vocês também podem usar o arame galvanizado, tá? O número 16 é um tamanho bom aí para vocês estarem colocando na peça de vocês. Eu tenho mais facilidade de usar o palito, é só molhar um pouquinho na água que ele entra muito fácil na massa. E ele não danifica a peça, né? Porque às vezes quando fica um pouquinho aí difícil de enfiar o palito, a gente acaba apertando, entortando, então quando molha fica bem melhor. Vou usar essa caneta aqui, é uma caneta da Acrylex, é uma caneta aquelas canetas de reto projetor, né? Aquela caneta permanente, e ela tem duas pontas, ela tem uma ponta mais grossa e essa ponta bem fininha, que é a ponta que eu tô usando, para poder fazer as tatuagens dele. Não dá para fazer as tatuagens iguais, né? Porque ele tem muita tatuagem, mas dá pra gente fazer algo semelhante, algo que lembre aí as tatuagens do Maui, tá? Então eu vou usando aí a parte grossa do piloto, mas também a parte fina quando necessário. Quando é alguma coisa mais grossinha, eu pego aí a parte grossa desse piloto, né? Desse marcador. E aí vocês podem ir fazendo do jeito que vocês acharem melhor, tá? Essa forma que eu fiz aí foi a forma que eu achei que ficou um pouquinho mais parecido e também foi mais prático de fazer, tá? Lembrando que a peça precisa estar seca, tá, gente? Eu não fiz isso no mesmo dia, não. Eu deixei ela ressecar um pouquinho pra depois vir fazendo essa parte aí dos desenhos com a caneta. Pra gente não correr o risco de manchar, né? Ou às vezes o piloto até para de funcionar se a gente ficar passando ele na massa úmida. Então o ideal é deixar secar um pouquinho pra vocês poderem fazer essa parte. E aí fica na preferência de vocês. Eu fiz só a parte da frente das tatuagens. Eu não fiz nas costas, tá? Mas fica a preferência de vocês. Essa parte aqui é como se fosse um colar de tatuagem também. Vocês vão olhando o desenho original e vão vendo aí o que vocês conseguem fazer para deixar o máximo parecido, né? Vocês veem aí que eu vou usando os dois lados do piloto. E aí aqui na parte do tornozelo também tem tatuagem. São duas linhas. Vou fazer aqui mais grossinha que eu acho que vai ficar melhor. Essa parte eu dei a volta completa e fiz atrás também, tá?
E aí tem alguns tracinhos aqui no meio, vocês podem fazer um zigue-zague, né? Que aí vai ficar alguns triângulos, ou vocês podem fazer algum outro desenho que vocês queiram. Aí no meu caso eu fui fazendo esse zigue-zague e foi ficando vários triângulos, ficou bem parecido aí com o bonequinho original. Agora eu vou fazer aqui a parte da roupinha dele, que é como se fosse uma sainha com folhas, tá? Então eu já deixei preparado aqui algumas folhinhas e eu só vou vir colando essas folhas. Elas têm tons diferentes de verde, eu tô usando 3 tons. Eu saí um pouquinho aí da câmera, né? Me perdoa, mas não tem mistério, olha, eu só tô colando mesmo as folhinhas, uma do ladinho da outra. E tons diferentes aí, né? Não coloco um tom junto com o outro, vou dando uma diversificada. E prontinho aí a roupinha dele. Se vocês quiserem, vocês podem pegar uma massa bem fininha e fazer a parte como se fosse um cinto que ele tem segurando as folhinhas, tá? Mas no meu caso eu não fiz. Vou tirar aqui os bracinhos, é só fazer um rolinho, coloca aí na cavidade dos bracinhos, vai ajustando, tirando o excesso. E o bracinho também já sai bem bonitinho, bem modeladinho com todos os dedinhos dele. Vou tirar aqui as marcações. Eu gosto de reforçar essa marcação aqui do dedão, entre o dedão e os outros dedos. E também dar uma viradinha na mão. Eu só coloco o pincel modelador na parte de baixo da mão, na palma da mão, né? E dobro os dedinhos, tá vendo? E aí a gente dá esse movimento da mãozinha dele, não fica tão chapada, né? Com a esteca gravata, ó, eu faço 2 tracinhos aqui no meio. 2 marcações aqui no meio do bracinho, porque isso facilita para dobrar o braço. Eu vou colocar ele com o bracinho dobrado, então fiz essa marcaçãozinha ali. Tô usando aqui a cola legítima, mas vocês também podem usar a cola branca para poder estar colando esse bracinho. Vou cortar aqui o palito para poder estar encaixando na cabeça. Vou ver aqui se vai ficar direitinho. E aí eu vou botar um pouquinho de cola branca e um pinguinho da cola da Tech Bond instantânea, tá? Eu tô usando a 793, mas vocês podem usar de artesanato 1, 2 ou 3 também, ou a cola de preferência de vocês. E aí eu já encaixei ali a cabeça, ficou bem bonitinho. Com a tinta marrom, tinta PVA, eu vou vir fazendo aqui a sobrancelha dele, e vocês podem fazer aí do jeitinho que vocês acharem melhor, tá? Eu fiz aí meio que puxando um pouquinho ali pra cima, mas vocês podem fazer a sobrancelha um pouco mais levantada na lateral, que aí dá um ar de mais malvado, né? Ele tem uma cara bem malvada. E aí é na hora da sobrancelha que a gente consegue definir aí melhor as expressões dele. O pincel que eu tô usando é um pincel pra unha. Um giz pastel e com um pincel aqui bem fofinho, vou fazer aqui as bochechinhas, só para deixar ele um pouco mais coloradinho. Gosto de passar um pouquinho aqui na testa, puxando pro nariz também, para dar uma corzinha nele, tá? Vou passar aqui um pouquinho na boca, parecer um pouquinho a boca dele, mas não pode parecer que tá de batom. Então, é só mesmo para realçar aqui os lábios dele. Agora, com meu bonequinho seco, eu vou vir fazendo as tatuagens do braço, que ele também tem várias tatuagens. Vocês podem também deixar o bracinho secar, fazer as tatuagens e só depois colar no corpinho, fica mais fácil para fazer as tatuagens. Mas eu gosto de colar o bracinho ainda úmido, então tô tendo um pouquinho mais aí de trabalho para fazer as tatuagens, porque o meu bracinho já tá agarrado no corpo. Mas aí fica a critério de vocês. Como eu tô fazendo mais de um bonequinho, eu sempre deixo um aqui do lado para eu ir comparando as tatuagens, para não ficar tão diferente aí um do outro, né? Então, se vocês estiverem fazendo por produção, fazendo muitos bonequinhos aí do Maui, é bom que vocês deixem sempre um aí de referência na mesa, para que todos fiquem iguaizinhos, né?
agora vamos fazer o cabelinho. Peguei um pouquinho de massa marrom, eu vou abrir essa massa e com essa carretilha aqui, olha, eu vou passar para dar um efeito aí desse cabelo mais frisado, né, esse cabelo mais cacheado. Vou cortar um pouquinho aqui para deixar mais ou menos no tamanho que eu quero. Acabou fugindo um pouquinho da câmera, mas eu só tava mesmo cortando a massa para deixar no tamanho ideal. Colei aí no cabelinho, na cabecinha dele, uni lá em cima e agora eu tô só passando aqui o pincel modelador para poder definir melhor, né, para poder alisar ali em cima. E agora eu vou fazer alguns cachinhos. É só abrir a massa, dar uma esticada e vai enrolando. Eu saí bastante da câmera aí. Provavelmente quando eu estava fazendo já devia estar de madrugada e eu já não estava mais prestando tanta atenção no vídeo. Mas não tem mistério, é só fazer o cachinho e ir colocando aqui na cabecinha dele. Vocês podem fazer o cabelinho dele do jeitinho que vocês acharem melhor. Essa é a forma que eu achei mais fácil de fazer. Como eu tô fazendo por produção, não dá pra fazer um bonequinho muito complexo. Então tô fazendo aí a forma mais fácil possível, tá? E olha como é que ficou o nosso Maui. Ficou muito, muito, muito lindo, gente. Eu coloquei 2 cachinhos aí de cada lado, mas vocês podem fazer o cabelinho do jeitinho que vocês acharem melhor. Fiz usando aí o molde Maui da Moana, lá da Divina Flor. E pra fazer essa armazinha aqui que ele tem na mão, que eu não sei o nome, esse facão, essa foice, eu não sei. Eu usei esse molde aqui, Micro Moana, que também é lá da Divina Flor, tá bom, gente? Então não perca tempo, corre lá no site, porque vocês vão encontrar muitos moldes legais, principalmente desse tema aí da Moana, hein? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o galinho rei, tem também o porquinho puá. Eu fiz aí a Moana também usando o molde da Divina Flor, fiz a Tefiti também usando o molde da Divina Flor. Então tudo isso vocês encontram lá no site www.divinaflor.com.br e usa meu cupom, hein? Jeane10, para vocês conseguirem 10% de desconto. Beijo!